E aí, Pedro Miranda? Rapaz, instantâneo o negócio, hein, Rafa? Outro nível isso aqui, hein? Ó, vou aproveitar a presença do Léo e já responder. A Ah, dona Madá tem 89 anos. ela é uma E fofa. eu comecei a brincar com o Querobel com ela, né? Brincar assim, né? Inserir na rotina, justamente Ah, por conta da quarentena. Eu fui deixar um implemento com ela. Eu tinha um Querobel bem levinho aqui, de 4 quilos, aquele do vídeo. Deixei com ela. Comecei a fazer a prática com ela por vídeo, então na teleaula. E ela aham. adorou, porque realmente é muito Que legal. curioso, né? Aquela bolsinha de ferro. Então, já respondendo, 89 anos a dona Mada tem. Massa demais. Nossa, que legal, cara. Eu acompanho os vídeos que você posta dela. É fofa demais, né, Pedro? Muito gostoso. Você vê que a pessoa, que hoje em dia é uma opção realmente se movimentar, né? Infelizmente, você vê que ela escolhe isso, e isso, cara, não tem preço. Isso é uma das coisas Maravilhoso. que não tem preço no nosso trabalho. Nenhum. E ainda tem café, né? Aquele café da tarde. O Isso que é bolinho, o bolinho. maravilhoso. Isso é o que eu mais ganho, tô brincando. É muito gratificante, Rafa, sério, de verdade. É bem legal. A Bom, galera Pedro, tá enfim, junto. você está aqui com a gente, hein? Depois de tantas conversas que a gente teve um contato enorme nesse isolamento, né? Enfim, você está aqui para botar todas essas ideias maravilhosas que tem que prestar atenção no que você fala para conseguir te acompanhar, cara. Que tu é gênio, na minha opinião. Então, obrigada por você ter aceitado falar em 30 minutos, que é um Desafio. É o desafio, desafio né? da Move More. É o desafio da Move More pro Pedro falar em 30 minutos. Sobre criatividade ainda. Sobre Mas, criatividade, que é algo Rafa, tão profundo. eu vou estender aqui, né, as mesmas considerações do Léo. Realmente, eu falei com você também durante a semana, cara, não aguardava esse convite, não por não merecer ou não poder estar aqui, mas realmente é uma coisa que a gente cria uma expectativa, cara, olha que legal o movimento que ela É, faz. legal, cara. É uma referência para mim, então quando você me convidou, com certeza a minha reação foi muito parecida com a do Léo, então muito obrigado. Eu que agradeço esse momento aqui de troca. Imagina, gente, é um prazer ter vocês aqui. É muita ideia trocada no off para poder realmente. É muita gente boa, né? E a gente tem que dar uma peneirada. E, pô, você estava na lista há muito tempo, né? Só que aí a gente vai botando, vendo a disponibilidade da galera, tá vendo que a galera tá ocupada, a gente vai jogando os outros na frente. Maravilhoso. É o Então, Pedro, seguinte, obrigada, Rafa, mano. como Fala é aí. que, como é que eu. Primeiro, né, foi um grande desafio organizar essas ideias, já sabendo quanto que a gente já conversa sobre isso e já adiantando, né, sobre as indicações, está aí já uma indicação. A Rafa é uma pessoa que me inspira muito a pensar de uma maneira diferente, né? Eu acho que na nossa profissão é fundamental isso. E aí, para a gente começar essa live, eu tenho que convidar as pessoas a pensar Hum, como nós agora, entendeu, Rafa? aham. E tentar, né, se desprender um pouquinho do viés, né? Não para a gente desconsiderar a técnica aqui, não tem nada a ver com isso, mas para a gente ter uma visão mais relacionada ao mercado, ao business, ao atendimento, né? E eu Sei. vou tentar colocar isso no aspecto prático de como raciocinar, né, numa prescrição de treino, buscando entregar uma solução de problemas com criatividade e experiência. Vou Perfeito. comentar um pouquinho. Pode falar, pode falar. Ó, mas primeiro eu queria que você Me falasse apresentasse? para se apresentar, falasse quem é o Pedro, além do cara inovador, criativo, falante, comunicador nato. Eu queria saber quem é o Pedro aí, depois disso tudo. Maravilhoso. Eu sou o Pedro, né? De fato, sou um cara muito interessado, muito atento e muito curioso. A partir desses, não sei, desses presentes, né, da vida, fui me formando, né, aprendendo mais, estudando e comecei a identificar que, cara, eu acho que eu tenho uma qualidade que é auxiliar as pessoas a solucionar os seus problemas de uma maneira mais criativa, né, proporcionar um momento mais agradável, mais leve, né, com um olhar mais positivo. Então, esse sou eu. Né? Como que eu faço isso? Hoje eu faço através do meu atendimento. Sou personal trainer, tenho uma pós-graduação em treinamento funcional e recuperação musculoesquelética. Tenho, né, a Funcione junto com o Rafa e a Nação do Movimento também. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, porque tem tudo a ver com a ideia mais fora da caixa, né, de Uhum. idealizar. Esse sou eu. Então vamos embora, vamos começar. O que que eu preciso saber, Pedro, sobre prescrição criativa, já que você me disse que eu tenho que saber de muito mais coisas além do técnico. Maravilhoso. É o seguinte, então, como é que eu organizei o raciocínio aqui, né? E aí, se a Rafa ficar guardando aqui, ela sabe muito também, tá? Pode soltar, tá, Rafa?
Nesse convite para pensar, né, eu comecei a organizar as ideias e pensei, eu acho que o interessante é o profissional ter qualidades, né, que vão estar relacionadas, e aí acredito que o Alan está aí presente também, com essa forma de você idealizar o programa de treinamento, né? Uhum. O primeiro convite, então, é você se avaliar, fazer uma autoavaliação e ver como é que está o seu... Eu anotei aqui, tá? Vou dar uma olhadinha para baixo que tem várias coisinhas aqui. Então, como é que está seu estado de presença na aula, sabe? Você é atento, né? Eu acho isso muito importante, isso é muito valioso. Uhum. E quando a gente fala de você tentar alternativas criativas, isso é fundamental. Você é interessado, né? Você de fato se interessa ali pelo seu aluno, por aquele momento, né? E não tem problema nenhum você não ser interessado, ter ali a entrega, né, do seu serviço com o objetivo profissional somente, mas eu acho que o interessado ele também está relacionado a um valor pessoal que meio que fica misturado com a profissão, né? Você já não Sim. sabe... Você é um exemplo claro, né, Rafa? Você já não sabe mais se está trabalhando ou se você está vivendo, porque já ficou tão misturado o negócio que tudo é vida, né? Uma outra coisa é ser cuidadoso, né? Eu acho isso fundamental. E ter intenção, tá? Ter intenção vai favorecer também a gente buscar criar os meios para atender aquela demanda específica com criatividade. Dito isso, né, o profissional que está aí fez a sua autoavaliação, né, está ali pensando, pô, como é que tá esses quesitos, né, que vão ser pré-requisitos para a gente pensar junto. Vamos falar de bloqueio, né? E aí já vai a indicação aqui, que é o formato que o Murilo Gun organizou o curso, me favoreceu trazer para cá como que a gente pode deixar isso no raciocínio prático, né, Rafa? Se eu estiver indo rápido, você me para na hora, por favor. Tá super de boa. E vai ficar gravado, Pedro? Eu vou voltar 70 vezes. Maravilhoso. Então é o seguinte, comecei a raciocinar nos bloqueios, Rafa. Porque eu pensei, cara, eu acredito que todas as pessoas têm um potencial absurdo de imaginar, de criar. E aí você vai perdendo isso com bloqueios que vão sendo consolidados, né? Eles vão sendo estabelecidos na nossa mente. Aí eu falei, quais são... Aí eu falei, ótimo, né? Eu comecei a escrever quais podem ser os bloqueios do profissional de educação física na hora de prescrever. O bloqueio pode ser uma crença limitante? É a mesma coisa? Pode, eu não vou afirmar porque eu tenho que ir mais fundo nisso, mas eu comecei a raciocinar quais são os bloqueios. Eu acho que na ordem aqui, eu tive esse último insight, né, por último na lista, mas eu vou jogar para cima. Então, o bloqueio do julgamento. Eu acho que vai ser uma forma legal de a gente começar. Você está lá na sala de musculação, dando seu treino, botando a galera para engatinhar, ficar de cócoras e por aí vai, né? Isso daí é uma realidade minha e sua também. E qual que é o lance, Rafa? Se a gente ficar apegado no julgamento, né, do outro, a gente não continua desenvolvendo aquilo ali, né? A gente vai fazer um dia, nossa, todo mundo ficou olhando e tal. E é claro, né, que a gente vai proporcionar uma certa privacidade para esse aluno, né? Então, tudo aquilo que a galera aqui já entende de como você preservar, né, você manter seu aluno seguro, isso continua sendo aplicado. Mas você vai tentar diminuir um pouco o seu senso ali de certo e errado do que o outro está pensando. Então, bloqueio 1 aí, bloqueio do julgamento. Um outro bloqueio bem legal, que aí está relacionado a isso, é o bloqueio da técnica, né? E aí, não é desconsiderar a técnica, mas quando você cria um movimento, e aí vocês criam muito, né? Cara, você tem que deixar o negócio acontecer um pouco. Você tem que deixar acontecer, olhar, ver o que dá para extrair, porque quando você está no papel ali prescrevendo, o que você imaginou, chega na hora, não é. Ou é muito mais daquilo, e isso acontece também, do que a gente imaginou, e fala, cara, então isso aqui dá para extrair mais. Então é você ter calma, né, ter paciência e deixar a coisa rolar um pouco, avaliando a forma do negócio. Menos critério, mais forma. Então esse é o segundo bloqueio. O terceiro bloqueio é o bloqueio do especialista, né, que é o cara que ele vai, e ele chega lá no fundo, né, do poço do petróleo e tal, encontra uma coisa valiosíssima, muito rica, só que ele ficou muito específico naquilo ali. E aí, durante esse processo, surgiu o curso de crossfit, surgiu o curso de treinamento funcional, de musculação, surgiu o curso de ginástica, e ele foi negando tudo, foi indo só pro dele ali, né, muito embasado pelo seu viés, pelos seus valores, e foi, né, e aí ele perde também um olhar mais ampliado das possibilidades. Então, eu trouxe esse como bloqueio de especialista, que seria o terceiro. O quarto, né, é o bloqueio do exercício físico. Olha que interessante. O bloqueio do exercício físico, eu pensando, é hipertrofia e emagrecimento.
tudo aquilo que não tem nada disso aqui, eu não passo. É um bloqueio, né? Você para de prescrever movimento, atividade física, outras coisas que estão relacionadas. A gente sabe bem hoje que o indivíduo, né? Hoje não... até a facilitação hoje das correntes mais espirituais, do poder da mente, outras coisas, a gente consegue hoje ter uma abordagem mais ampliada. Antigamente, né, a gente restringia muito. Então, hoje o indivíduo, a gente já reconhece a complexidade, sabe que o buraco é muito mais embaixo, então a gente tem que valorizar isso durante a sessão. E aí esse seria o bloqueio do exercício físico, não ficar só ali, né, focado em emagrecer o cara ou deixar a mulher mais forte, né, musculosa. Perfeito. Esse é um outro bloqueio. Perfeito. Falta mais dois, Rafa, eu vou terminar ele, aí a gente te deixa aí para você fazer uma observação a respeito e me guiar aqui também. A outra ideia é o bloqueio do treinador, Rafa. O bloqueio do treinador, cara, ele é muito interessante. O bloqueio do treinador é o seguinte, a gente se esquece que a gente é profissional, né? A gente vira professor, eu acho incrível isso. Só que o negócio do personal trainer, e aí agora é dessa figura específica, ele é muito maior do que você ter uma boa abordagem técnica. Esquece, não vai... Cara, não é nem que vai reter aluno, se vai conseguir mais um. Esquece isso aqui, não tô nem apegado a isso. O negócio não vai para frente se você pensar assim, né? Se tratando de um empreendimento que é você vai precisar de sempre estar inovando, crescendo, e isso vai demandar, né, aprimoramento. Então, o bloqueio do treinador, ele te impede de desenvolver habilidades genéricas, né? Te impede de vivenciar coisas completamente novas. E já vai ficar minha outra indicação aqui, eu vou soltando no meio, já sabendo do tempo. Cara, quem trabalha na Bodytech, quem tem a oportunidade de trabalhar na Bodytech, seja como personal professor, tem que fazer todas as aulas da Bodytech. Se você não fez ainda, você está perdendo tempo. Você tem que fazer todas. Zerar a grade, né? Qualquer academia, né, Pedro? Tem muita academia que dá muito valor, com razão, a aulas coletivas. Então, acho que qualquer uma. A gente tem que conhecer outras para aguçar essa criatividade, né? Esse repertório. É fundamental. E aí, quando você faz isso, o bloqueio do treinador pode te impedir do seguinte, né? E aí já junta com o bloqueio do julgamento. Caraca, olha o que a Rafa tá passando nessa aula. Pô, 20 pessoas fazendo isso, perdeu já a experiência, esquece, você não vai conseguir levar isso para sua prática diária. E aí uma oportunidade rica se tornou apenas mais um treino, entendeu? É assim que eu faço esse exercício. O último bloqueio está relacionado ao treinador nesse aspecto, é o bloqueio de fato, né, do personal trainer não se enxergando como um negócio. Cara, é um negócio, sabe? Você é o seu negócio, né? Não é só você prescrever um treinamento, você está oferecendo um serviço. Então, quando você tira esse bloqueio do eu sou um personal trainer, né, e você continua sendo você, oferecendo um serviço da forma, né, que atenda ali os problemas daquele indivíduo e solucione eles de uma maneira criativa, quem sabe, é uma forma de você se desbloquear disso. Essa é a primeira etapa aí do raciocínio, fechando os bloqueios, né, junto com aquele modelo mental que a gente criou aqui no início. Beleza. Caraca, Pedro, eu tô notando pra caraca, sabe, né? Porque tá tendo vários insights e depois eu vou te mandar que a gente vai falar muito. A indicação é isso aqui, ó, é a folha. Eu vou tirar a foto e você posta no stories aí, né, pra galera. Faz um mapa mental pra ficar mais organizado pra galera, vai. Vou. Inclusive o Rafa tá aí, vou mandar pro Rafa. O Rafa é ótimo nisso. Vai fazer um cartaz, a cartolina, e a gente vai fazer aqueles videozinhos, sabe? Escrito. Isso, bem interativo. Rafa, por favor, você já tem função. Ninguém mandou assistir a live. Exatamente. Então, vamos lá, vamos pro bloqueio. E qual seria o segundo aspecto? O segundo aspecto que eu até passei para você, né, pra gente organizar aqui a nossa live, então a gente partiu dessa ideia de que tem coisas que nos limitam, né? Então a gente começa a se desprender delas e ganhar mais possibilidades. O que eu faço com isso, né? Você vai conseguir ter uma dimensão maior do treino, da prescrição, quando você entende que tudo é problema. Eu acho isso ótimo. Isso veio do Murilo Gun, né? Quando ele falou no curso dele, já vai ficar a minha indicação, que é o Reaprendizagem Criativa. Tá gratuito, né? Gratuito assim, você faz a doação, tá bem maneiro o projeto. Então você se desprendeu disso, agora você tem muitas possibilidades e aí tudo é um problema. E aí você foca em solucionar todos eles. O tempo todo você vai estar solucionando de alguma forma os problemas. Essa é a segunda etapa, né? E aí, alinhar isso com os sentidos, isso eu adoro, tá? Os 5 sentidos e a imaginação. Porque só os sentidos, né,
eles vão estar muito relacionados ao input que você gera para o indivíduo. E quando Uhum. você gera um input também os inputs físicos ali, né? O auditivo e tal, mas são coisas relacionadas à nossa recepção ali dos nossos aparelhos, né? Auditivos, visuais. E aí a imaginação é uma outra forma muito legal de você brincar com isso também, de você extrapolar a expectativa do aluno do treino. O cara tinha uma Legal. ideia de treino, geralmente ele já tem, né? Todo aluno Aham. já tem uma ideia do treino que ele vai fazer. Quando Sim. ele contrata a gente, ele já até imagina como vai ser o atendimento. E a gente não se liga nisso. A gente está tão Perfeito. focado aqui em fazer o nosso que a gente esquece que a pessoa tem uma expectativa. Se tratando de um negócio, é muito interessante você não agradar a pessoa, mas você atender parcialmente essa expectativa dele, né? Para ele não ficar Perfeito. frustrado, certo? E aí Uhum. ele vai largar. Um indivíduo que fica frustrado ali com o serviço que ele contratou, ele vai com certeza largar. Perfeito. E geralmente a expectativa é baixa, Rafa, isso que é positivo. O cara, ele Legal. geralmente já vai para academia pensando que ele vai puxar peso, né? Isso é Uhum. ótimo. Que ele vai fazer um cardio na esteira, isso é ótimo. E aí você prepara um ambiente completamente diferente. Ele fala, cara, eu gosto mais disso. Eu nem sabia que Cara, dava pra fazer isso, eu gosto mais disso. Pedro, olha só, se eu não tivesse passado por isso a minha carreira toda, eu ficaria assim, será que esse cara tá falando é verdade ou é uma realidade dele? Cara, mas isso é muito nítido. O quanto de feedback que a gente recebe, tipo assim, cara, tu faz umas paradas que eu nunca fiz. Eu tive feedback essa semana do meu aluno falando assim, eu já tive vários personagens, tá? Que famosos, muitos personagens famosos, mas eu nunca trabalhei com uma pessoa que fizesse eu no outro dia acordar sentindo que eu treinei o corpo inteiro. Eu achei aquilo tão engraçado, mas tipo assim, foi feedback de uma Sensacional. forma de falar assim, cara, ela atingiu as minhas expectativas, porque eu cheguei com a expectativa de a mesma coisa sempre. Você leu o que Então, que eu escrevi, né? Você tá lendo o que eu escrevi, né? Eu não tô lendo. botei esse feedback, Rafa, Não, inclusive. Sabe uma ah, pergunta que me intrigava? Era assim, as pessoas geralmente se expressam assim, né, Rafa? Ah, eu tô querendo um treino mais dinâmico. Alguém já parou, alguém que tá nessa live, tem 17 pessoas aí. Você já parou para pensar o que é um treino dinâmico? Vocês já tentaram, né, se colocar no lugar desse indivíduo e pensar com ele o que é esse bendito desse treino dinâmico? Será que é treinamento funcional? Será que é uhum, musculação? Porque isso é uhum, relativo, né? Se o cara teve uma vivência com uma determinada modalidade, talvez correr intervalado é dinâmico, entendeu? Então você tem que tentar entender isso. Isso está relacionado à expectativa que ele criou. E aí, sim, quando você atende isso, você tem mais chance de ter sucesso. Naquela fase perfeito, inicial, que é fundamental, né? Para o indivíduo continuar com você. Os 3 primeiros perfeito. meses ali, né? Que acaba que Uhum, o personal, a gente faz aquela porrada de plano, né? Mensal, trimestral, semestral, e acaba que a galera fica com a gente a vida toda. E isso é é, maravilhoso. é, E é isso, né, Rafa? Naqueles primeiros meses ali, você conseguir atender a essa expectativa. Vai ser fundamental para ele. Eu fiz essa perfeito, anotação do feedback que você recebeu, realmente como pergunta. É uma forma de perfeito, exercitar. perfeito. Então, o terceiro ponto é satisfação? Enxergue satisfação. Eu botei mais algumas coisinhas aqui, que é o Vamos lá, seguinte, né? É, Vai dar tempo sim. Vamos lá. vai. Organizando. Então, ainda nessa parte de solução de problemas, né? Como é que a gente pode fazer isso no nosso dia a dia, Rafa? Primeiro, ambiente, tá? Tô com um cara, eu vou criar aqui vou dar um exemplo. Vou criar Vai. aqui, né? A gente tem vou falar de uma mulher. Tem a Maria, né? A Maria trabalha 8 horas por dia e ela treina com a gente no início da manhã, tá? Tudo que eu vou oferecer para Maria é totalmente diferente para o João, que treina 8 horas por dia, tá? E treina comigo ao final do expediente. Já mudou Uhum. tudo aqui, ó. Então, essa forma criativa de solucionar o problema de ambos, tá? Que pode ser o mesmo, nesse caso, só por ela estar começando o dia e ele estar fechando o dia, eu vou ter uma entrada diferente na aula, vou proporcionar, né, uma preparação para o treino, outras coisas. E eu não estou falando aqui de mobilidade, estabilidade, tem nada a ver com isso. É a recepção, né? É como Aham. eu vou abordar esse indivíduo, se vai ter uma mensagem motivadora ou não. Se ao final do dia, né? Geralmente eu desperto gratidão. Então eu vou despertar gratidão no final do dia do João, né? A Maria, que está treinando mais cedo, eu vou impulsionar ela para um dia mais próspero. Então tudo isso, na minha concepção, está relacionado a uma prescrição criativa. Pedro, você pensa nisso tudo? Penso. Isso daí eu penso. E dá para você Pensa mesmo. treinar isso. E dá para você treinar isso. Isso é muito legal. Que está relacionado à intenção que eu mencionei anteriormente. Então, por exemplo, Rafa, vou proporcionar meditação para o meu aluno. Ah, a Rafa odeia meditação. Será? Aonde você tentou? Né? Será que foi um lugar que estava propício, estava agradável para ela?
E pode ser um exercício também, tá, Rafa? Não precisa ser só a meditação, não. Pode ser o engatinhar, por exemplo, pode ser outra coisa. Cara, se você acredita que aquele exercício que você prescreveu vai solucionar um problema e o indivíduo não gosta dele, provavelmente foi a forma como você expôs ele ao movimento. Então, pensa na experiência de novo, deixa ela um pouquinho de lado, depois você reformula ela e entrega novamente. É isso, cara. E é assim que eu penso no ambiente. As pessoas também, né? Então, por exemplo, vou treinar na praia. Tá, a minha aluna vai levar o filho. Cara, eu não vou fazer o treino dela mais. Acabou, mudou tudo. Eu vou fazer ela e o filho dela interagirem. Eu vou evitar usar... Isso daqui é uma coisa que eu estou compartilhando. A minha forma de pensar, né? Quando eu estou antenado em gerar experiência. Então, por exemplo, vou chegar lá na praia, eu vou evitar levar muito equipamento. Porra, eu tenho areia, tenho um coqueiro. Eu tenho várias coisas que eu vou utilizar, né? E já fica aí o desafio para os treinadores quando você sair de casa só com o seu celular e sua carteira, você está dando uma aula do caralho, tá? Essa é um bom desafio para você. É claro que quando tiver implemento sempre vai ser melhor para a gente trabalhar Ficou essa nítido capacidade. na quarentena, né, Pedro? Do nada, bum, fechou a academia. E agora? O que a gente faz, né? Por tela ainda, hein, Rafa? Desafio dobrado, né? Muda tudo. É uma coisa que eu penso, então ela e o filho vão ter outra proposta de treino, vai estar alinhado com o objetivo dela. Eu não estou falando aqui, gente, de ficar agradando as pessoas, de ficar só no relacionamento, não tem nada a ver com isso. Estou falando de uma solução criativa para gerar experiência, para que seu aluno adore treinar com você, que ele goste muito, né? Eu acho que o mínimo é ele falar que não gosta de treinar com você. É o mínimo, né? Nossa, eu não gosto de academia. Se você está treinando ele, você está junto com ele nessa. Então ele não gosta daquilo tudo que está lá. Tem alguma coisa aí que você pode tentar entender melhor para ver se é o ambiente, se são as pessoas, é o horário, né? Pensar no horário, talvez, pô, ela não gosta de academia cheia. Vamos ver se eu consigo trazer ela para um horário mais agradável, mais vazio. Então é assim que eu penso isso. Eu coloquei uma terceira etapa que eu criei aqui uma abordagem que é o DNA, né? Que é o desejo que está relacionado à expectativa. Então, quando esse indivíduo te procura, ele já tem uma expectativa, então ele tem um desejo. E aí você pode chamar isso de objetivo, né? Que é, por exemplo, emagrecer. O N está relacionado, de fato, à necessidade. Então, você, como um profissional técnico da área, você vai olhar, vai fazer sua avaliação, vai fazer sua anamnese, vai fazer tudo o que você tem que fazer. É responsabilidade sua fazer isso, tá? Responsabilidade técnica. Fez lá, você vai fazer para ele um programa, um projeto no qual você vai solucionar essa demanda que ele apresenta, né? Sim. E o último é o atendimento. Então, o DNA é desejo, necessidade e o atendimento. Por que eu não coloquei afeto, ou não coloquei gosto, ou não coloquei... sabe essa coisa relacionada ao bem-estar só? Sim. Porque eu acho que o atendimento é um conjunto disso tudo. E como eu estou falando de experiência através de criatividade, o atendimento envolve, por exemplo, Rafa, cara, a Rafa, pela primeira conversa que eu tive com ela, vou ter que fazer a anamnese com ela no café. Eu vou ter que convidar ela para ir para o café, a gente vai fazer a anamnese lá. Outro perfil, por exemplo, né? Você encontrou uma pessoa, não, a fulana vai ser direto na academia. Não vai ter anamnese, não. Eu já vou treinar com ela. No treino eu vou fazer a avaliação, né? E já vou ali. Então, tudo isso está relacionado ao atendimento, né? Eu vou, cara, sei lá, aí vou fazer mais perguntas ou menos perguntas. A sua anamnese não tem que ser rígida, sacou? Então, cara, para Rafa, vou fazer várias perguntas. Para fulano, cara, vou fazer só 3. Ele só precisa de 3 perguntas. Ele vai me respondendo. Durante o processo eu vou fazendo as outras. Não acabou ali, né, no primeiro encontro. E a última coisa, Rafa, que eu acho que fecha tudo isso que a gente está trocando aqui, que é você ter ótimas perguntas. Então já vou convocar a Edma para fazer a live com você só sobre perguntas. Como fazer... Ela e o Alan Marques. Só como fazer perguntas. Os dois são muito bons. São, verdade. E qual é o principal, na minha opinião, né, o potencial das boas perguntas? É você deixar claro o objetivo daquela pessoa que te procura. Então, lembra, a necessidade é sempre você. Você que é o responsável. Quando a gente vai procurar um cara que vai cuidar da nossa rede social, ele é responsável por entender de algoritmo e várias outras coisas. Quando a gente aprende sobre isso, a gente ganha mais, mas a responsabilidade é dele. E aí, com essa pessoa, as perguntas vão facilitar com que ela tenha mais clareza sobre o que ela está procurando. Porque as pessoas, às vezes, não sabem o que elas estão procurando. Né? Ela ouviu no médico que ela tinha que ficar forte. Acabou, é forte. Aí ela chega na academia e replica, né? Ah, o médico falou que eu tenho que ficar forte. Aí o professor que encontra ela já passa logo um treino de musculação para ela ficar mais forte. Tá todo mundo certo, tá, Rafa? Só que no fim, é o subentendido que foi passando, igual um telefone sem fio,
E no final, essa mulher falou assim, cara, não tem nada a ver, eu não gosto disso não, velho. Pô, nada a ver essa parada, enfim. Essa é a forma, a maneira com que eu acho que fica muito assertivo você se comunicar com as pessoas. Fazer boas perguntas para você esclarecer para elas o que ela está procurando, tá? Não ficar forçando a barra na necessidade dela, mas pelo menos alinhar a expectativa, o desejo dela com a real necessidade que ela tem. E aí o objetivo definido, que é isso que eu... Até na Funciona esses dias saiu um vídeo, a gente estava falando sobre isso, né? Cara, isso é fundamental para que você tenha retenção, fidelização, porque é isso que vai gerar resultado, né, Rafa? Eu falei bem assim, eu quero emagrecer. Aí você foi e me emagreceu. Só que eu emagreci 5 quilos, eu queria 20. Eu não tô com a sensação de resultado. Eu não tô com essa sensação. Quando você deixa isso bem claro para mim, Rafa, Pedro, olha, em 3 meses é 5 quilos mesmo. Então, assim, eu acho que essa comunicação é fundamental para que você dê um momento, né, proporcione um serviço de muita experiência com soluções criativas. Acho que eu consegui, hein, Rafa? Caraca, não, eu tô orgulhosa de você. Orgulhosa. Eu meditei muito essa cara. semana, você não tem noção. Você não tem noção. 30 minutos é meu recorde. Tá vendo como é que dá? Olha aí, ó. Você arrumou a solução criativa para um problema que era os 30 minutos. Perfeito. Exatamente. Pedro, cara, eu te elogio a todo momento. A gente tem um contato muito, muito forte, né? Gente, desculpa, eu realmente fui muito egoísta de não ter trago o Pedro antes, porque ele é sensacional. A galera aí tava agradecendo, Diana aqui, amor, Ramon aí falando bem a beça. Cara, esse é o Pedro. Inclusive, me desculpem, porque se eu lesse o comentário, aí eu vou falar como o Alan fala. Acabou o raciocínio. Eu gosto da resenha. Isso aqui que eu tô com a Rafa é resenha. Ela que deixa o negócio muito sério. Então, botei até a camisa com bolso, ó, pra ficar mais sério. Falei, cara, foca, Pedro, pelo amor de Deus. Aí, olhei aqui, nem olhei. Então, galera, obrigado pelos comentários, tá? Obrigado pela presença e participação. A gente joga em vários lugares, né, Pedro? Para poder tentar pegar mais pessoas ainda possíveis e comunicar de uma maneira diferente para determinado público. E o momento da resenha, o momento do soltinho, tem também e vai chegar. Pedro, muito obrigada. Queria muito que você... A gente está acabando aí o nosso tempo. Queria que você mandasse para mim, galera, quem não conseguiu acompanhar aí, porque ficou vidrado aqui, vai ficar lá no YouTube, que o Pedro deixou, vai ficar no Spotify e vai ficar no Stories as indicações dele. Obrigado, obrigado Tamo mesmo. junto. Obrigado, Rafa. Vou aproveitar esses minutos finais para somente agradecer, tá? Galera, estou aberto para isso. Pedro, onde você viu isso? Chama eu e a Rafa, que a gente cria alguma coisa, a gente junta um grupo e vai falar só sobre isso. Vamos criar um grupo. Eu já te intimei. Você não vem não, que ao vivo aqui a resposta é mais séria. Já te intimei, né? E você já entendeu agora o rolê, olha, eu organizei tudo aqui. Mas, cara, entre em contato com a gente monta o grupo, faz curso, faz o que vocês quiserem, tá? Porque até então eu não tive contato com isso ainda dessa forma, tá? Já vi várias pessoas falando de coisas muito divididas, né? Repartindo. Mas juntar tudo assim pode ser uma boa oportunidade para a gente desenvolver isso melhor e colaborar com a nossa área, né, Rafa? Fazer com que mais pessoas se movimentem. Minhas indicações, galera, saiam um pouco da bolha, né? A Rafa fala muito isso. A Rafa me provocou com uma pergunta na quarentena que foi sobre viés. Isso me tirou da zona de conforto. É isso, vai para o grupo de estudo de empreendedorismo, vai para o grupo de estudo de nutrição, vai ler sobre negócio, finanças. Assim você vai conseguir ampliar a sua maneira de pensar e raciocinar. É isso, Rafa. Muito obrigado. Tamo junto, Pedro. Galera, obrigada aí. Um beijo. A gente se vê lá no YouTube, no Spotify. Comenta aí. Vamos pressionar para fazer esse grupo aí. Maravilhoso. Tchau, galera. Junto. Até.